Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio. Muito bem, Renata. Olha, ontem finalmente terminou a última disputa do ano, a eleição da OAB. A gente teve esse ano eleição para prefeitos e vereadores no Brasil inteiro. Teve também a eleição nos Estados Unidos. E ontem foi a eleição da OAB, né? Que depois da eleição política, eu acho que é a entidade de classe que mais movimenta o noticiário político é a eleição da OAB. Aqui em Caruaru foi eleito Ranieri Coelho, candidato apoiado pela situação. Ele teve cerca de 49% dos votos. Felipe Sampaio ficou na segunda posição e Jean Grunberg na terceira. Como era previsto, Renata, a divisão da oposição acabou beneficiando Ranieri Coelho, porque mais ou menos 40% dos votos, aliás, 60% dos votos não foram para Ranieri, mas ele, como a oposição se dividiu, ele não tem nada a ver com isso. Ele ganhou a eleição com 41,57%. Inclusive, Mário, daqui a pouquinho, às 9 horas, a gente vai bater um papo com o Ranieri sobre esse resultado. Isso, então o Ranieri foi eleito. No estado, Ingrid Zanella, ela confirmou o favoritismo, que eu até escrevi ontem no meu blog, e foi eleita a primeira mulher presidente da OAB em 93 anos de história da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela que tinha uma chapa formada por duas mulheres, ela que é a atual vice-presidente da OAB, foi eleita, Renata, numa eleição apertada, mas conseguiu também o favoritismo. E mais uma vez, uma situação parecida com a de Caruaru, só que ao contrário. A oposição, formada por Almir Reis e Fernando Júnior, se dividiu. O Almir Reis teve muito voto, Fernando Júnior teve muito pouco, só 5%, mas 5% se tivessem ido para o Almir Reis, seriam suficientes de repente para ele até vencer a eleição. Mas a Ingrid Zanella venceu e vai ser a primeira mulher a governar a OAB nos próximos 3 anos. Uma eleição muito disputada, uma eleição que teve debate, teve entrevista, teve tudo, e nós temos aí os mandatários da OAB no estado. E também aqui na cidade e em várias subseccionais cidades afora. Para você ter uma ideia, Renata, várias cidades sequer teve bate-chapa. Caruaru sempre tem a tradição de ser uma cidade que tem bate-chapa, Geralmente era com 2 chapas, esse ano teve 3, mas teve várias OABs aí, de outras cidades que nem bate-chapa teve, era uma chapa só. Então, boa sorte aí aos eleitos. Algumas pessoas que são aqui da cidade, como Cláudia Alcântara, vai ser conselheira aí da OAB estadual, da OAB federal, a primeira conselheira mulher também daqui da cidade de Caruaru, então vai fazer parte aí do conselho, junto com o Sala Amazonas e outros aqui advogados de Caruaru. Então, boa sorte aí aos eleitos e aos que perderam a eleição, levantar a cabeça e ajudar a entidade, Renata? Não pode esquecer a entidade, afinal de contas não pode se debater só na época de eleição. Falando da política, Renata, saiu hoje, foi divulgada hoje pela Polícia Federal uma operação que visa prender militares do Exército, que segundo a Polícia Federal, dos chamados Kids Pretos, que estavam planejando, eu só não entendi porque essa operação não foi hoje. Segundo a investigação, esse policial em 2022 planejou matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, o presidente, o vice e o ministro do Supremo. Essa operação, ela prendeu 4 militares do Exército ligados às Forças Especiais, os chamados Kids Pretos. Quando eu li primeiro aqui, eu entendi kit, pensei que era kit, de alguma coisa assim. O general de brigada Mário Fernandes, o tenente-coronel Hélio Ferreira de Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira. E o policial federal Vladimir Matos Soares. Segundo a Polícia Federal, entre as ações elaboradas pelo grupo, havia um detalhamento planejado operacional denominado Punhal Verde e Amarelo, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, para matar, eles ainda não tinham assumido, Lula e Geraldo Alckmin. Ainda estava nos planos a prisão e execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que vinha sendo monitorado continuamente caso isso aí acontecesse, diz a Polícia Federal. Os militares presos, eles participavam da missão de segurança da reunião dos líderes do G20. Veja agora nesse evento que está acontecendo. As prisões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes e foram cumpridas hoje pela manhã.
A operação intitulada Contra Golpe foi autorizada no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e a sequência dos atos antidemocráticos que o STF chama, promovidos ao longo do processo eleitoral de 2022, que culminaram nos atos terroristas que eles chamam também de 8 de janeiro de 2023. Há uma expectativa de que esse inquérito seja finalizado ainda este ano. Eu só não entendo uma coisa, sabe, Renata? Eu não estou duvidando de operação, eu não estou aqui para questionar. Não concordo, por exemplo, que essa pessoa que se matou aí era um homem-bomba, como eles afirmam na semana passada. Acho que era uma pessoa que estava perturbada e acabou tirando cabo da própria vida. Porque só foi divulgado hoje esse negócio. Eu não consigo entender essas coisas. Veja, se você tem um plano para matar o presidente, o vice e um ministro do Supremo, isso tem que ser divulgado logo. São 2 anos depois que essa história aparece. Será que foi a investigação para ter certeza mesmo? Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer aí. Mas é tudo muito... enfim, vamos aguardar. Militares usaram o carro do Exército para monitorar o ministro, diz a Polícia Federal. Assim, vão ser notas que vão ser sendo divulgadas, né? A Polícia Federal vai trazer esses dados e tem que ter provas robustas, né, contra esses militares aí para que eles possam apresentar à polícia, à imprensa, aliás, essa história. Mais uma situação, né, que vem evidenciar essa história. Isso é uma investigação minuciosa, né? Se de fato aconteceu. Pronto, a gente daqui a pouco também vai falar aqui no Manhã Cidade sobre a história do Ministério Público, que ofereceu denúncia contra um personal trainer aqui de Caruaru, que teria cometido assédio durante uma avaliação física. Só que isso foi em 2023. Então, só agora que o Ministério Público revelou, e a gente está em busca das informações com mais detalhes, provavelmente foi se investigar a vida desse profissional. Provavelmente não pode ter sido só esse caso, porque quando o Ministério Público entra na história, é porque a história foi investigada e realmente procede. Então, a gente... às vezes tem coisas que são divulgadas de imediato. Eu acredito que um plano para matar um presidente, um vice, um ministro, né, isso não é um negócio que tem assim no papel escrito, vamos matar, né? Deve ter sido uma investigação mais minuciosa. Mas, enfim, vamos aguardar os desdobramentos. Verdade, Renata. Ontem teve mais uma outra fala polêmica, né, da primeira-dama Janja Silva, né, ela dizendo que precisava de um gabinete. Eita, Janja. Porque, segundo ela, ela gasta do próprio bolso para comprar roupa, para mandar fazer um convite, e ela acha isso errado. Ela acha que devia ter uma verba para ela não gastar do próprio bolso. Isso aí, mais uma vez, levantou muitas críticas aí nas redes sociais, né, e acho que o pessoal vai mandar ela dar uma segurada aí nessas entrevistas, nessas falas dela, porque toda vez que fala... Já está parecendo os filhos de Bolsonaro. É verdade. É a mesma participação do governo. Toda vez que fala é um desastre. Lambanças. Mas enfim, vamos seguindo. WhatsApp Cidade. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.